Olá, turma! Vamos dando sequência aos nossos conteúdos, ok? Então, vamos relembrar o que vimos na aula passada, que é o que é uma representação química. Então, a representação química é uma forma de equação que escrevemos no papel o que acontece na reação e que é invisível aos nossos olhos. A gente pode representar na forma como vocês estão vendo aí no exemplo, com o nome ou fórmula da substância, e entre parênteses está o estado físico da substância. E essa seta, ela indica o sentido da reação, ou seja, indica o produto. Ou seja, reagentes antes da seta sendo somados e após a seta, os produtos. E aí a gente vai observar o quê? No exemplo, magnésio, que está no estado sólido, vai ser somado com o oxigênio, que está no estado gasoso, e após a seta, os produtos que a gente vai ter aí o óxido de magnésio, que vai estar no estado sólido. Então, em uma representação química, a gente vai ver, né, que é aquilo que a gente vai mostrar no papel que está acontecendo, né? A gente vai ver a fórmula da substância, pode ser a fórmula ou o nome, no exemplo é nome, entre parênteses está o estado físico, que pode ser líquido, gasoso ou aquoso. Isso é para a gente relembrar, verificar que na reação química sempre vai ter a formação de uma substância diferente da qual se deu os reagentes, né? Os reagentes são diferentes das substâncias que vão ser formadas enquanto produtos. No livro de vocês, vem esse exemplo, né, de um experimento com duas substâncias que são incolor, que uma delas é o cloreto de zinco e a outra é o sulfeto de sódio. Elas vão ser colocadas numa balança para identificar a massa total do sistema, ou seja, dos frascos e das soluções. Em seguida, reunidas as substâncias, o cloreto de zinco e o sulfeto de sódio no mesmo recipiente, e vai ser formado uma nova substância, no caso, um produto, que vai ter aí uma coloração não translúcida e de cor branca. E após isso, vai ser colocado na balança, novamente, os frascos e vai se observar a quantidade de massa, se houve uma modificação após a formação aí do reagente, ou seja, da nova substância. A lei de conservação da massa e lei de Lavoisier, ela se encaixa no experimento que está ilustrado no livro de vocês, em que a gente tem aí as duas substâncias incolores, que é o sulfeto de sódio mais cloreto de zinco, que vão formar uma substância de cor esbranquiçada, que é o produto, e que a gente percebe que essa mudança, essa alteração na cor, é uma evidência de que houve uma reação química. Assim como também observamos que a quantidade de massa dos reagentes vai ser a mesma quantidade de massa dos produtos. E aí a gente pode concluir que não houve uma variação na massa antes e depois da mistura das soluções. E o químico francês Antoine Laurent Lavoisier, ele fez muitos mesmo, reações químicas de substâncias em laboratório, e ele percebeu a ocorrência do mesmo fato, que a massa das substâncias é igual à massa das substâncias produzidas, ou seja, a massa das substâncias dos reagentes será a mesma massa das substâncias produzidas. E a partir disso, ele formulou a lei de conservação de massa, que diz o seguinte, que na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. E a lei
de Lavoisier, ela já vai dizer que nas reações químicas, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, também conhecida aí, como eu já falei, por lei de Lavoisier. Então, a gente vai perceber que na reação química, basicamente, ocorre um rearranjo, ou seja, uma mudança da posição dos átomos. Então, nesse processo, nada é criado ou destruído, ou seja, é transformado, é formado um novo produto. E aí, o experimento daqui, ó, ele está representado na forma de equação química, como vocês podem observar aqui, em que vamos ter a ocorrência, né, de uma nova substância, que é a substância esbranquiçada, e que vocês vão perceber que há um rearranjo a partir dos elementos químicos aí representados. A operação matemática que é feita ao representarmos uma equação química, ela é chamada de balanceamento químico. Lembrando que compostos iônicos são formados por íons, enquanto as moléculas são formadas por átomos. Além disso, sabemos que em uma reação pode participar substâncias simples, como também substâncias compostas, que são moléculas ou compostos iônicos. Entretanto, em relação ao balanceamento das equações químicas, para facilitar a linguagem, vamos usar apenas o termo átomo como constituinte de qualquer substância, molécula ou composto iônico. E, segundo Lavoisier, numa reação química, ocorre a transformação das substâncias em outras se haver perda ou ganho de matéria. Todos os átomos das substâncias reagentes devem estar presentes nos produtos de reação, mesmo que combinados de maneira diferente e mostrando-se ser algo diferente daquilo que a formou. Bom, pessoal, agora a gente vai estar vendo o que é um balanceamento químico. Como a gente já sabe, a representação química é uma equação. Aquilo que está acontecendo, que a gente não está vendo a olho nu, praticamente, mas que a gente pode representar num papel. Isso é uma representação química, isso é uma equação. A gente vai tentar entender a questão agora do balanceamento, como é que ocorre, tendo em vista a lei de conservação de massa, como também a lei de Lavoisier. Então, primeiro momento, o que é o balanceamento químico? O balanceamento químico é relacionado com a quantidade de átomos, de elementos que estão envolvidos na reação, que tem que ser na mesma proporção nos reagentes e nos produtos. A gente vai perceber o seguinte: íons ou átomos que vão estar envolvidos como reagentes, a quantidade deles tem que ser igual aos produtos. E aqui a gente tem um exemplo que está aí no livro de vocês, na página 74, que vocês vão acompanhar e ver o seguinte: aqui a gente tem os reagentes, a gente tem uma equação química que está com símbolos, está com índice, temos a setinha que dá o sentido da reação e mostra que desse lado a gente tem os produtos. Sendo assim, agora a gente vai ver quais são os átomos envolvidos, os elementos químicos envolvidos nessa reação e a quantidade que tem como reagente e a quantidade que tem quanto produto desses elementos. A gente tem cálcio, tem hidrogênio e tem cloro. Desse outro lado, como produto, após a seta, temos cálcio. Para facilitar, para a gente não se confundir, vou colocar logo o hidrogênio aqui abaixo e depois o cloro. Sendo assim, a gente agora pode calcular e verificar a quantidade de átomos que a gente tem desses elementos químicos envolvidos aqui na reação química. Eu vou ter um Ca, que é cálcio, vou ter um cálcio, um hidrogênio e um cloro. Nos meus produtos, eu tenho um cálcio,
2 hidrogênio e 2 cloro. Se o balanceamento químico me diz que a quantidade de reagentes tem que ser a mesma quantidade de produtos, aqui nessa equação a gente vai perceber que ela não está balanceada. Ou seja, a quantidade de reagente ou reagentes, né? Esqueci aqui de colocar um S, gente, desculpa. A quantidade de reagentes tem que ser a mesma quantidade de produtos. E a gente vai ver que carbono, hidrogênio e cloro nos reagentes é 1, 1 e 1. Mas nos produtos a gente vai ter o cálcio com a mesma quantidade, mas hidrogênio e cloro tá numa quantidade maior. E aí chega o momento da gente tentar balancear a equação química colocando um coeficiente. Esse coeficiente tem que ser de acordo com o menor número inteiro. Eu não posso colocar 1 aqui nos meus reagentes para balancear, porque não vai fazer nenhuma diferença. Então, um número que eu posso estar usando para balancear e também ter a mesma quantidade de átomos dos meus produtos é o 2. Então, esse 2 eu vou estar colocando aqui, ó. Esse 2, ele vai ser multiplicado por 1 do hidrogênio, então ele vai ficar aqui com 2. Assim como ele vai estar multiplicando o cloro. Então, aqui eu também vou ter 2 átomos de cloro. E dessa maneira, eu posso verificar se está balanceado. Tenho um átomo de cálcio nos meus reagentes, também tenho nos meus produtos. Tenho agora 2 hidrogênio nos meus reagentes, tenho 2 nos meus produtos. Tenho 2 cloro nos meus reagentes e tenho 2 nos meus produtos. Então, é isso, pessoal. Essa é a forma de como a gente pode entender o balanceamento químico, realizar aí algumas questões de observação, claro, verificar a quantidade e depois colocar coeficientes. E esses coeficientes, eles têm que ser o menor número inteiro. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender, né, a partir do exemplo dado, e que vocês consigam também fazer a atividade. Caso de dúvidas, vocês me procurem, que eu estou disponível para esclarecer, tá certo? Então, um forte abraço, se cuidem, e qualquer coisa, já sabem.